Olá, nós estamos de volta com a nossa escola dominical, né? Tivemos um tempo aí de férias e o Charles nos substituiu aí com muita maestreza, né? Ele falou nas duas últimas aulas sobre de volta ao alvo, que é o que Deus estabeleceu, né? Para o relacionamento, para o casamento, para o relacionamento familiar, e ele mostrou também o casamento como uma instituição divina. E hoje eu quero falar sobre alguns conselhos para preservar o casamento, né? E acho que o texto mais próprio para isso é Efésios capítulo 4, né? Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele vai falando sobre as obrigações, né, cristãs. Ele começa falando com a nossa vida pessoal, depois ele fala da nossa vida conjugal, depois ele fala da vida familiar mais ampla, né, que é a relação de pais e filhos, e ele termina falando de um relacionamento social que envolve servos e patrões. Então todo o capítulo 4 trata do relacionamento, e nós vamos falar um pouco sobre o relacionamento conjugal. Depois, num outro momento, vamos falar da relação com os filhos. Alguém disse o seguinte, que os anos mais difíceis da vida conjugal são os anos seguintes à cerimônia de casamento. Então, um dia alguém falou assim: pai, é caro casar? Eu falei: não sei, filho, eu estou pagando até hoje. Então, muitas vezes a gente tem uma visão muito romântica, né, do casamento, né? Casamento é uma relação, né, de duas pessoas que vêm de culturas diferentes, né, visões diferentes, temperamento diferente. Deus une essas pessoas para um projeto de vida e as capacita, né, para viverem essa interação. A gente pode ter uma visão cética ou ter uma visão romântica do casamento. Então a chave é achar o equilíbrio, né? Quando o cara é muito cético, né, é muito comum você encontrar pessoas que, quando elas vão descrever a vida conjugal, elas falam de frustrações, de raiva, de decepções, né? E outras pessoas não, elas falam: não, casamento é muito bom, nós temos uma união muito sólida, né? Muito gratificante e segura. A palavra-chave, né, para o casamento é a palavra comprometimento. Muitas vezes nós deixamos o casamento se desenvolver em cima de vontades, né, de desejos, né, o que eu quero, né, minha felicidade. Então isso é no mínimo egoístico, né? Então nós temos que pensar no casamento a nível de comprometimento, né? Eu estou comprometido, né, com uma relação. Então a relação não é medida pelo quanto eu vou usufruir dela, mas pelo quanto eu vou contribuir com ela. Então mudar essa mentalidade, né, sobre o casamento. Então a palavra-chave é a palavra comprometimento. Então aqui em Efésios capítulo 4, ele está falando de uma relação, né, que pode envolver duas pessoas, independente de ser marido e mulher, mas não podemos aplicar aqui esses 5 princípios que vão manter um casamento ou casal unido. Então eu quero que você anote isso, compartilhe isso, né, com seu cônjuge, também com outros casais. Primeira coisa que Paulo vai dizer como um princípio, né, para um casamento sólido fale sempre a verdade, né? O verso 25 diz, do capítulo 4: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Repare que ele, no verso 22, ele diz assim: abandonem o velho homem. Ele usa o verbo abandonar. Então ele diz: abandone o velho homem, no verso 22, e aqui no verso 25 ele fala: abandone a mentira, né? Então essa palavra mentira, ela vem do original grego pseudos, né, que é uma coisa falsa, né, uma coisa que tem uma aparência, mas na verdade tem outra essência, né, aquilo que a gente chama hoje de sofismas também. Então Paulo, ele fala de pseudo como se fosse um objeto. Ele diz assim, ó: abandonem a mentira. Então muitas vezes nós não usamos o pseudo como um objeto, né? Nós usamos o pseudo como se ele fosse uma ferramenta. Olha a diferença, né? Então nós fazemos uso da mentira muitas vezes para consertar algo no nosso casamento que nós imaginamos que está quebrado,
ou que pode se quebrar. Então a gente usa a mentira para consertar alguma coisa. Então repare que a gente está usando ela como ferramenta, né? John Stott diz o seguinte: o companheirismo ele é construído em cima da confiança e a confiança é construída em cima da verdade. Não tem como, né, o seu cônjuge confiar em você se ele percebe as suas mentiras, né? A gente está sempre, quem usa mentira nas relações vai estar sempre necessitando de uma mentira maior para cobrir uma mentira menor. Então é por isso que Paulo vai dizer que a relação ela precisa ser construída em cima da verdade. Eu sei que a verdade ela é arriscada, né? Ela é cruel. Alguém disse que a verdade ela precisa de ambiente, né? Muitas vezes nós queremos que os filhos sejam verdadeiros, que o cônjuge seja verdadeiro, mas nós não temos ambiente para a verdade. Por exemplo, você está preparada para ouvir do seu marido que ele recebeu uma cantada da secretária? Então ele vai te falar a verdade, ele vai abrir o coração com você. Mas você tem maturidade para dizer, bem, então vamos orar sobre isso para Deus te fortalecer. Você vai pedir para ele mandar a secretária embora e mudar de emprego. Então, muitas vezes, a verdade não é dita porque nós não criamos esse ambiente de segurança para que a verdade seja dita, né? E outra coisa é a forma como muitas vezes nós falamos a verdade. Paulo ele conjuga verdade e amor, né? Ele diz que nós devemos falar a verdade, seguir a verdade em amor. Então muitas vezes em nome da verdade nós nos tornamos cruéis, né? Nos tornamos muito ríspidos porque somos verdadeiros. Mas nenhuma relação, nenhum casamento vai sobreviver num ambiente de mentiras. Então toma cuidado. Às vezes você começa a mentir nas coisas mínimas, né? Numa compra que você faz, num gasto que você faz. Então, ou é na área financeira, ou é na área moral, em qualquer área da vida, né? Muitas vezes a mentira começa a dominar a relação conjugal e aí não tem como esse casamento ser vitorioso, né? Então, o primeiro princípio, né, para você ter uma relação conjugal e familiar sólida fale sempre a verdade. A segunda coisa, Paulo diz que nós temos que exteriorizar a ira de maneira apropriada e no momento certo, né? Olha que interessante, verso 26 e 27 ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Você tem o direito de ficar irado, essa aqui é outra tradução. Fazem bem em ficar irados, mas não usem a ira como combustível para vingança e não fiquem irados por muito tempo. Não devem dormir irados, não deem essa oportunidade ao diabo. Então o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que ficar irado é normal, né? Que a ira ou a raiva, ela nem sempre é pecaminosa, né? Você pode ter uma raiva e uma ira prejudicial, mas você pode ter uma ira que te leve à justiça, por exemplo, né? Você fica irado com alguém que está cometendo uma injustiça contra outro alguém. E aquilo acaba te mobilizando, né? Fazendo você tomar uma iniciativa a favor do outro. Então, a raiva em si, a ira em si não é o problema. Então, a exteriorização da ira, né, de maneira apropriada, ela nunca vai provocar medo, né? Ela não vai diminuir o valor da outra pessoa, não vai intimidá-la e nem vai prejudicá-la. Então, muitas vezes, nós usamos a ira como uma ferramenta de intimidação, né, de prevalecer sobre o outro. Então Paulo está dizendo que o casamento ele é caracterizado por um respeito mútuo, né? E onde cada um tem espaço suficiente para exteriorizar a sua ira. E lembrando que a nossa ira não é contra pessoas, é contra circunstâncias, né? Então eu fico irado por conta de uma circunstância, mas eu não posso alimentar a raiva do outro ser, né? E no caso aqui o nosso cônjuge. Então, a exteriorização da ira no momento certo, ela exige um trabalho em conjunto, né? O cônjuge tem que ajudar o outro. Não adianta você ficar assim, não, bem, você é muito nervoso, você é muito estressado. Isso não ajuda em nada, isso só aumenta o estresse, né? Então, muitas vezes, você tem que tratar o seu cônjuge dizendo, bem, você tem muitas qualidades, muitas virtudes, mas você tem uma dificuldade com a ira e eu quero te ajudar. Em que sentido eu posso te ajudar? Então, muitas vezes, a mulher
porque não é sábia, ela é tola. Ao invés dela ajudar o homem naquele momento de ira, ela provoca mais ira ainda, né? Então toma muito cuidado com isso, né? E nós fazemos isso com os filhos. A Bíblia diz que nós não podemos provocar os nossos filhos à ira, mas devemos criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E o modo mais rápido de acalmar uma pessoa irada é ouvir, é emprestar os nossos ouvidos. Muitas vezes você tem duas pessoas iradas na relação, né? Enquanto alguém fica encolerizado, você também fica do outro lado, e aí aquilo se transforma numa verdadeira batalha, né? Então, o segundo princípio para vivermos um casamento bem sucedido, nós precisamos saber lidar com a nossa ira. A terceira coisa é não furte nada do seu cônjuge. Quando a gente fala de furtar, a gente já tem uma ideia, né, pré-estabelecida, né, alguém que roubou o dinheiro de alguém, pegou alguma coisa, algum valor, algum pertence. Mas é mais do que isso, né? Paulo diz assim: o que furtava não furte mais, verso 28, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Então, quando a gente olha a palavra furtar, ela tem os seguintes significados: subtrair de maneira furtiva, fraudulenta, apropriar-se de uma coisa alheia. Então, o que é o casamento? O casamento é uma comunidade onde duas pessoas elas provam promessas e expectativas. O que significa isso? Então, quando eu deixo de compartilhar com a minha esposa o que é meu, eu estou furtando algo que lhe pertence. Isso pode ser coisa, pode ser tempo, né? Eu acho que a gente rouba muito mais do nosso cônjuge a questão do tempo, né? A gente tem tempo para o trabalho, a gente tem tempo para atender as demandas, as necessidades de todo mundo, mas nós não temos tempo para atender as demandas da nossa casa. Muitas vezes é uma torneira pingando lá eternamente, é uma lâmpada que precisa ser trocada, é um jantar, é um passeio, é um tempo dedicado, né? É uma conversa amigável, é um compartilhamento, né, de sonhos. Então, muitas vezes, nós estamos sendo muito sutis na maneira de furtar, né? Então, quero fazer você olhar para essa palavra numa perspectiva muito mais profunda, né? Talvez você olhe e diga: não, eu nunca peguei dinheiro escondido da minha mulher. Mas você fez coisa pior, né? Você furtou a sua mulher. Então, aquele que furtava, não furte mais. Então, um princípio para o casamento ser bem sucedido é não furte nada do seu cônjuge. Quarto, cuidado com o que você fala. É muito interessante, mas nós ferimos as pessoas e o nosso cônjuge muito mais com as nossas palavras do que com o nosso corpo, né? Com a nossa mão. Nós muitas vezes nos precavemos aí para não sermos agressivos fisicamente, né? Converso com alguns maridos falando: eu nunca agredi a minha mulher. E eu pergunto: o que você quer dizer com isso? Eu nunca agredi a minha mulher. Eu digo: eu já perdi as contas de quantas vezes eu agredi minha mulher. Como assim, pastor? Porque você agride fisicamente, você agride verbalmente, você agride emocionalmente. Essa é a pior agressão que tem, né? Então, Paulo diz aqui no verso 29 e 30: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Essa palavra torpe é bonita, mas se a gente for no original, a palavra usada aqui é pútrida. Então ele diz: toda palavra pútrida da sua boca não deve sair. Então a ideia do grego aqui é que já existe, essa coisa já está dentro de nós e cabe a cada um de nós a decisão como que a gente vai fazer com as palavras. Elas já estão prontas, eu não estou fabricando nada, essas coisas já estão dentro de mim e de repente eu verbalizo isso, né? Então essa palavra era para se referir aos vegetais e aos peixes
que eram podres e estragados, né? Washington Irving diz o seguinte: a língua é a única ferramenta que fica cada vez mais afiada com o uso constante. Então, por mais estranho que pareça ou que possa ser, nós tomamos cuidado com aquilo que vamos falar em público e não tomamos cuidado com aquilo que vamos falar em casa. Então, em casa a gente solta, né, aquela verborreia, aquela enxurrada de palavras e vai dizendo, e vai machucando, e vai ferindo, e a gente não tem nem a hombridade de pedir perdão. Então, cuidado com as suas palavras. Muitas vezes o que mais fere não é o que você fala, é como você fala. Então nós precisamos tomar cuidado não só com o conteúdo da fala, mas com a forma como nós a expressamos. Então esse é um ponto para vencermos e termos um casamento bem sucedido, é tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E por último, nós precisamos ser amáveis, né? Verso 31 e 32, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Irmãos, quando Deus idealizou o casamento, né, ele vem dizendo lá em Gênesis capítulo 1, e viu Deus que tudo ficou muito bom, que tudo era muito bom. A primeira vez que Deus disse que algo não ficou bom é com relação ao homem estar só. Ele diz: não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele uma companheira. Então muitas pessoas transformam a vida conjugal num campo de competição, de competitividade, a mulher competindo com o homem competindo com a mulher, quem está certo, quem está errado, quem ganha mais, quem tem mais direito, quem tem mais obrigações. Então, irmãos, não está tudo errado, né? O casamento é uma relação conjugal, né? São duas pessoas no mesmo jugo, né? Vivendo em prol de uma relação. O casamento não é um lugar onde eu vivo em função da minha vontade, eu vivo a favor daquilo que é bom para a relação. Então, muita coisa que é boa para mim, muita coisa que é boa para minha mulher, não é boa para a relação. Então, nós temos que pensar, acima de tudo, na relação. Então, Deus não nos deu uma competidora, né? Deus nos deu uma companheira. Então, nós precisamos tratá-la com delicadeza. E muitas vezes, irmãos, não é isso que nós fazemos, né? Nós vamos acostumando um com o outro e vamos nos tornando tão ríspidos, né, uns com os outros, e de repente nós mudamos os nossos hábitos, inclusive. Aquelas coisas que fazíamos, né, aquela amabilidade toda, nós fomos perdendo, né? A insensibilidade começa a tomar conta do nosso coração. Então, a bondade que você demonstra à sua esposa, ela de fato está tornando a sua esposa, uma pessoa realizada, né? Como que o seu cônjuge está nesse exato momento. Alexandre White, que é um pastor escocês, alguém falando sobre ele, disse o seguinte: todos os gansos de White são cisne. Em que o seu marido está se transformando por sua causa? Em que a sua esposa está se tornando por conta do seu comportamento? Irmão, presta atenção, todos os gansos de Wright são cisnes. Ele conseguia ver beleza, né, em todas as coisas. Nós conseguimos ver feiura em tudo. Então eu quero concluir relembrando quais são 5 princípios práticos para que o casamento se mantenha em união perfeita. Primeiro, fale sempre a verdade. Quais são as mentiras que estão prevalecendo no seu casamento? Seu cônjuge confia em você realmente? Exteriorize a ira de maneira apropriada e no momento certo. Eu sei, eu fico irado também, você fica irado também, e isso não é o nosso problema. O problema é como nós vamos tratar a ira. E terceiro, Paulo diz: não furte nada do seu cônjuge. Pergunte ao seu cônjuge: bem, eu tenho roubado alguma coisa de você? Talvez dinheiro, mas talvez coisas muito mais sutis que você não está percebendo. Mas dê a ela a oportunidade de te responder. Cuidado com o que você fala, o que está saindo da sua boca, né?
as palavras, elas têm poder, sim, né? Elas têm poder, né? A Bíblia diz que de uma mesma fonte, às vezes a gente faz jorrar água amarga e doce, né? Isso está errado, não tem jeito da mesma fonte jorrar água doce e amarga. Ou é doce ou é amarga. E em último lugar, seja amável. Então, abandone a ira, a gritaria, a insensibilidade, né? E ele vai concluir dizendo o seguinte: seja bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente. Tem muito casamento morrendo porque os cônjuges não se perdoam. Os erros foram cometidos no passado e o casamento está condenado no presente e no futuro. Então, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Daqui a pouco nós estaremos reunidos para o nosso culto, né? Aqueles que quiserem vir às 10 da manhã e os outros que quiserem às 19 horas. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos continuar até o mês de setembro na classe de casais. Um abraço, Deus te abençoe.